Boa tarde, irmãos. Desejo que a graça e a paz do nosso Deus permaneça com vocês nesse dia do Senhor. Hoje, nosso sermão está em João 1, dos versos 35 ao 40, Evangelho do Apóstolo João, ainda no capítulo 1, a partir do verso 35. Diz o seguinte a palavra de Deus: No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde morais? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Oremos. Deus, que o Senhor abra nossas mentes por meio da sua santa palavra, do seu Espírito Santo, para que nós possamos entender as tuas escrituras, teu evangelho, a sua boa notícia para nós, nos confortar, nos encher da sua alegria, Deus, e compreender plenamente de forma que a nossa vida seja transformada pelo Senhor. Abençoe-nos em Cristo, eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós seguimos a nossa série do Evangelho de João, a glória do Verbo encarnado, exposição do Evangelho segundo João, e hoje é a parte 11. E o título do nosso sermão hoje é O Desejo dos Primeiros Discípulos. Vocês percebem que aqui, após uma narrativa, após o capítulo 1, que inicia com uma apologia do apóstolo João, uma defesa mesmo da divindade de Jesus Cristo, de forma muito profunda, nós já navegamos por isso. Depois ele fala do testemunho de João Batista, da pregação de João Batista, já começam os relatos históricos. E ele está falando sobre essa transição, nós vimos no último sermão, no penúltimo sermão, entre o ministério de João Batista, que era a voz que clama no deserto, que anunciava Jesus, o reino dos céus, e o ministério de Jesus realmente começar na terra. E agora ele continua com um relato dos primeiros discípulos aparecendo aqui para Jesus, aparecendo no texto, seguindo a Jesus. Então nós temos André e mais um discípulo, como diz o verso 40, que aparecem aqui. Como nós já vimos, o Evangelho de João ele tem algumas peculiaridades em relação aos demais, e um propósito dos escritos está lá no capítulo 20, no verso 31, que é para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Esse é sempre o motivo também do sermão, sempre que nós buscamos com o sermão, para que crendo em Jesus nós tenhamos vida, que não seja um conhecimento somente intelectual, mas um conhecimento profundo, que transforma mesmo a nossa vida. E no último sermão, nós vimos, com destaque, a pregação de João Batista sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vimos que, como Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, como que isso é profundamente humilhante para nós e, ao mesmo tempo, o maior alívio que podíamos ter. Ter um Salvador aponta para o nosso pecado e miséria, mas aponta para uma alegria e gratidão infinita também. E agora nós veremos que os primeiros discípulos, o que os primeiros discípulos fizeram quando conheceram a Jesus. E nós vamos refletir sobre como nós podemos estar distantes de Jesus, mesmo vivendo uma vida religiosa. Quebrando aí o 3º mandamento, como o irmão William disse. E como nós podemos, então, viver uma vida de verdadeira comunhão com Jesus. Esse é o propósito imediato do sermão. Entender como, de fato, a nossa vida pode ser transformada por meio do relato aqui dos primeiros discípulos, meus irmãos. Então, vamos ao texto.
O desejo dos primeiros discípulos. Diz o verso 35 de João 1. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. Então, no dia seguinte, aqui se refere ao terceiro dia desde que começou esses relatos históricos. Diz que no primeiro dia, João Batista, ele confronta e prega para os religiosos, para os líderes religiosos, para os fariseus, que questionavam o seu batismo, a instituição sacramental dele. No dia seguinte, ele então prega para toda a multidão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora mais um dia, ainda no dia seguinte. É o dia seguinte ao que ele viu Jesus e pregou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é o terceiro dia a partir disso. E percebam que 2 dos seus discípulos estavam com ele. Então João Batista tinha discípulos, irmãos. Eles tinham irmãos judeus que aprendiam com ele e o tinham como mestre. Então João Batista era o mestre de alguns discípulos. Tinha gente que aprendia com João Batista, como profeta que ele era. No verso 40, o último verso que nós lemos, o texto nos diz que era André, irmão de Pedro, um desses 2 discípulos. Então ele apresenta 2 discípulos e um deles era André, irmão de Pedro, do apóstolo Pedro também. E o outro discípulo era provavelmente o próprio autor do evangelho, o próprio João. Ele não refere a si próprio. Então provavelmente era André e o próprio João. E João Batista, nós percebemos já nos últimos sermões que ele teve o seu ministério encerrado agora com a chegada de Cristo. O ministério dele se encerrou, não fazia mais sentido. O ministério dele era de preparar o caminho para Jesus em Israel. E não era apenas anunciar o reino de Deus e pregar o arrependimento. O ministério de João Batista não era somente isso, não foi só isso que ele fez. Nós já vimos como ele fez isso. Ele anunciava o reino de Deus e ele pregava o arrependimento do povo de Israel. Mas não só isso. Além disso, ele preparou alguns discípulos para Jesus também. Então, além desse ministério mais público, ele tinha um ministério pessoal com alguns discípulos, com alguns homens israelitas, e ele preparou esses discípulos para Jesus. Então percebam, eles não eram discípulos próprios, discípulos de João Batista. Ele não buscou a própria glória com esses discípulos. Ele não tinha um prazer de ser chamado de mestre, de sábio. Não. Ele buscou a glória de Jesus. E você, meu irmão, da mesma maneira, não deve buscar seguidores para si. Como João Batista, nós não somos a luz, de fato. Nós devemos apontar para a luz que era Jesus. A luz que é Jesus. Perdão. O próprio texto do capítulo 1, João Batista aqui é referido como aquele que não era a luz. Verso 8. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Da mesma forma nós, percebam, ele tinha discípulos, ele fez discípulos, mas quando Jesus chegou, o que aconteceu com esses discípulos? Seguiram a Jesus e deixaram de ser completamente discípulos de João Batista. Ele preparou não só o caminho para o Senhor, mas ele preparou discípulos para o Senhor. Essa é a voz do que clama no deserto. Da mesma forma nós, meus irmãos, nós devemos ter Jesus como foco e objetivo, não nós mesmos e a nossa própria glória. Pensando até em filhos. Os nossos filhos são criados para Jesus, para serem servos de Jesus, não para serem o nosso próprio servo. Isso é o que nós temos aprendido no estudo do Quinto Mandamento. A autoridade, ela conduz o seu subalterno nessa relação hierárquica a Jesus. O objetivo é a glória de Deus e conduzir um filho, ou uma esposa, ou um funcionário, ou uma ovelha a Deus, ou uma pessoa mais nova a Deus. Isso João Batista nos demonstra profundamente.
Então, tinham dois discípulos de João Batista. E vendo passar a Jesus, João Batista disse mais uma vez. Não quer dizer que ele disse somente isso, meus irmãos. Isso é um resumo de todo o sermão de João Batista. Todo o sermão de João Batista consistia, nós vemos nas Escrituras, em: é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, raça de víboras. Nós temos algumas frases e expressões de João Batista, mas elas são um resumo de toda a sua pregação. Não quer dizer que João Batista só falava isso. Ele ficava o dia inteiro lá no deserto falando: é chegado, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Não é isso que acontecia. Ele pregava, e essas frases são um resumo. Então, mais uma vez, ele diz, ele afirma, mas não necessariamente somente essa frase. Mas ele olha para Jesus passando de novo, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Repetindo o sermão dele do dia anterior. E agora, no dia seguinte, dessa vez, os dois discípulos, eles seguem a Jesus. Então, percebam aqui, no verso 36, ele vê passar Jesus, mais uma vez ele prega o Evangelho. Ele anuncia Jesus como Cristo, o Salvador do seu povo, o remidor dos pecados, o reconciliador. Aquele que tira a culpa e transforma o pecador em filho de Deus. Isso é basicamente um resumo da frase: eis o Cordeiro de Deus. Todo o significado que profundamente ela carrega. No verso 37, dois discípulos, esses dois, André e João, ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Então, dois dos discípulos, ouvindo mais uma vez o sermão dele, começam a seguir a Jesus quando eles ouvem o Evangelho. Então, percebam, quem eram então esses dois homens? André e João. Eles eram israelitas, judeus, e eles eram pecadores. Isso nós sabemos sobre eles. O que tinha de especial nesses homens, senão o fato de que eles precisavam do Cordeiro de Deus? Eles eram homens que, assim como nós, meus irmãos, precisavam muito do Cordeiro de Deus que tirasse o pecado deles. Por isso eles seguem a Jesus. E os dois primeiros discípulos de Jesus, André e João, são homens maus e homens desconhecidos. Quem eram esses homens? Homens maus, pecadores e homens desconhecidos. E isso ilustra ainda mais a glória de Jesus. Dentro de um curto período de tempo, sem ajuda humana, sem mão forte, ele espalha o seu reino de uma maneira maravilhosa e incrível. O reino de Jesus, que é como um grão de mostarda, que é como fermento, que é colocado num pouco de farinha e ele leveda toda a massa, ou como um grão de mostarda, que é a menor das sementes e vira a maior das árvores. Começa com dois homens desconhecidos e pecadores, André e João. Isso aumenta mais a revelação e a nossa percepção sobre a glória de Jesus. Jesus não precisa de um homem para nada, absolutamente. Mas ele escolheu homens pecadores. E aqui especialmente esses dois homens. Dois homens que aceitam a pregação de João Batista. João Batista disse para alguns homens: raça de víboras, vocês são surdos. Vocês são descendentes daqueles que matavam os profetas. Vocês matarão a Jesus, matarão os seus apóstolos, vocês me matarão a mim e receberão o justo juízo de Deus. Vocês não receberão a mensagem que eu estou pregando. Mas esses dois homens aceitam essa mensagem. Esses dois homens pecadores e desconhecidos recebem o Evangelho. Eles aceitam que são pecadores e maus e que precisam de um Salvador. O que aqueles outros homens que se julgavam descendentes de Abraão não aceitavam. Eles achavam que eles eram especiais. Eles não precisavam de um Salvador. Mas esses dois homens maus e desconhecidos compreendem que eles precisam de um Salvador. E que esse Salvador estava ali na frente deles. Era o Jesus. E hoje, meus irmãos, o Evangelho é pregado para você também. Para cada um de vocês.
inclusive para mim. João Batista prega o evangelho para você por meio desse texto. Eis o Cordeiro de Deus, arrependa-se. Não rejeite o evangelho. Você que está nos assistindo, não rejeite, não endureça o seu coração. O Salmo 95, nos versos 7 e 8, diz o seguinte: porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. A mensagem de Deus para você hoje, meu irmão, é: não endureça o seu coração como aqueles israelitas malditos e ímpios, matadores de profeta e do nosso Senhor Jesus Cristo. Não endureça o seu coração. Abra o seu coração para o Evangelho como André e como João. Abandone a sua autossuficiência e siga Jesus imediatamente, como fizeram esses dois homens. Abandone os seus pecados, os seus desejos e siga Jesus. Não perca tempo. Não olhe para trás como a mulher de Ló olhou para trás na destruição de Sodoma e Gomorra. Não olhe para trás. Não há tempo para se preocupar com seus pecados. Abandone-os imediatamente. Agora, aquele que roubava não rouba mais. Clame a Deus que te livre dos seus pecados. Deseje ser livre dos seus pecados. Imediatamente. Olavo, bebezinhos, crianças também que estão nos assistindo. Ah, mas eu sou muito novo. Ou babá, como ele está falando. Não é desculpa. Ah, sou muito novo. Ah, eu ainda tenho muita coisa para resolver. Eu ainda tenho algumas coisas para fazer. Eu não posso assumir esse compromisso com Deus agora. Ai, o que fulano vai pensar de mim? Ou então sou muito velho. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. É o momento. Crianças também. Não é porque os seus pais são cristãos que você está já garantido no céu. Você é um filho da aliança e você tem a oportunidade de, dia após dia, ouvir o evangelho no seu lar, ouvir o evangelho na igreja, de receber o sacramento do batismo, o selo do pacto. Mas você precisa buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Arrependa-se agora, né? Seu pecadorzinho também. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje mesmo pode ser tarde demais também. Então, meus irmãos, sejamos como aqueles discípulos de João que, vendo Jesus e ouvindo o Evangelho, eis o Cordeiro de Deus, se arrependem. Se arrependem. Verso 38. Então, os dois discípulos ouviram-no dizer isto. E, 37, seguiram a Jesus. E Jesus, verso 38, voltando-se vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Então Jesus agora volta para esses dois discípulos que estavam seguindo, André e João, e faz uma pergunta: o que vocês querem? O que vocês estão buscando? Mas essa pergunta é muito mais do que uma pergunta, meus irmãos. Muito mais do que uma pergunta. Não só porque Jesus não precisava de perguntar nada para saber sobre eles. Eles eram os dois primeiros discípulos, primeiros apóstolos de Jesus, que estavam se achegando agora a Jesus. Jesus não precisava dessa pergunta. Essa pergunta é muito mais do que uma pergunta, meus irmãos. É um convite. Essa pergunta é um convite. Jesus é quem convoca os dois discípulos para serem seus. Jesus não espera eles abordarem, eles falarem: mestre, estamos te seguindo. Não, ele olha para os dois antes deles e diz, ele mesmo pergunta: que buscais? É Deus quem atrai o seu povo, meus irmãos. Vamos abrir em João 6, João capítulo 6, nós vamos passar por isso, João capítulo 6 e João 10 também,
deixa a sua Bíblia aberta aí em João. Nós vamos para o capítulo 6 e para o capítulo 10. João 6:37. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem dá é o Pai. Quem entrega a Jesus é o Pai. Deus é quem nos atrai. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Quem pode vir a Jesus? Somente aquele que o Pai o trouxer. E o verso 65. Verso 65 de João 6. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. E agora João 10. Versos 3, 4 e 27. 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. E o 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. É o que acontece aqui com esses dois. Jesus olha para eles e pergunta: que buscais? Mas é Deus quem atrai o seu povo. Vamos abrir também João 15. João 15, 16. João 15, verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Não me escolhestes vós a mim, eu escolhi vocês. E esse gentil convite de Jesus, meus irmãos, muito mais do que uma pergunta, um convite para aqueles dois homens. Muito mais. Esse gentil convite feito aos dois discípulos, ele agora é feito para todos nós. Que buscais? Que buscais? Ou venham a mim, ovelhas de meu Pai. Não vos lançarei fora. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim. Então, meus irmãos, Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? Então percebam, os dois discípulos, eles já estavam seguindo a Jesus. Quando eles ouvem o Evangelho, eles vão seguir a Jesus. Eles já estavam atrás de Jesus. Jesus estava andando, eles já estavam ali, atrás de Jesus. Mas Jesus não se contenta com isso. Não bastou eles seguirem a Jesus. Até então eles estavam atrás de Jesus, eles poderiam talvez ouvir ele falar, ouvir os seus ensinamentos, ouvir as suas pregações, mas eles não conheciam verdadeiro e profundamente a Jesus. Eles seguiam a Jesus, talvez ouviam muita coisa, mas eles não o conheciam. E um primeiro ponto muito importante que nós vemos sobre o desejo dos primeiros discípulos é o desejo de Deus em relação aos primeiros discípulos. Deus deseja que eles não ficassem só seguindo, só ouvindo de longe. O desejo de Deus para você, meu irmão, minha irmã, é que você o busque com profundidade. Que você não seja somente um seguidor que o ouve de longe. Jesus quer que você o busque, que você o conheça verdadeiramente. Então, o primeiro ponto especial é que o desejo de Deus é que você se aprofunde no relacionamento com Ele. É isso que Deus quer de você. Então ele pergunta: que buscais? Não basta vocês me seguirem. Venham, sentem-se na minha mesa. Isso é o que eu desejo para vocês. E quantos de nós, dia após dia, ouvimos a pregação do Evangelho, estamos no culto, nos cultos, dia após dia, mas observamos Jesus de longe. É como se observássemos Ele de longe. Ele é Deus, mas Ele não é o nosso Deus. Eu canto sobre Ele, mas eu não canto para Ele.
Eles disseram, então, Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? Rabi, onde moras? Mestre, onde moras? Primeiro ponto aqui, desse final do verso 38, eles chamam Jesus de mestre. Mas eles não conheciam Jesus ainda. O que eles conhecem de Jesus é pelo testemunho de João Batista. Então, pelo testemunho de João Batista, eles reconhecem o ministério de Jesus como profeta e mestre. E o convite de Jesus é completamente aceito pelos dois discípulos. Esses dois discípulos respondem à pergunta de Jesus: onde moras? Mestre, onde moras? Eles manifestam um desejo de estar com Jesus intimamente e de conhecê-lo. Que buscais? E eles respondem: mestre, onde moras? Queremos estar contigo. E, meus irmãos, a nossa casa é o lugar onde nós podemos ser conhecidos de verdade. Né? Na sua casa, irmão, é onde você pode ser realmente percebido nu, não fisicamente nu, mas despido da hipocrisia, das nossas máscaras. Quer conhecer alguém? Passa alguns dias na casa dele. Talvez um dia nem seja suficiente, ele pode te enganar. Mas ainda assim, em um dia inteiro, você vai perceber muita coisa verdadeira sobre a pessoa. Você vai ver como ele trata Deus. Você vai ver se a pessoa ora com a família, se ela ora sozinha, se ela lê a Bíblia, se ela cultua, se ela canta salmos. Você vai ver como ela trata a esposa, como ela trata o marido, como ela trata os filhos, se ela é grata pelo alimento, se ela esbraveja, se ela é uma ingrata. Então, os discípulos manifestam um desejo de estarem na casa de Jesus. Mestre, onde moras? Eu quero conhecer, nós queremos conhecer o Senhor. Passar tempo de verdade com o Senhor. Profundamente. Isso é o que os dois primeiros discípulos desejam. E você, meu irmão, o que você deseja de Jesus? Você está satisfeito em somente ouvir falar dele? Em somente contemplá-lo de longe? Você se contenta em dizer que ele é Deus, mas não o seu Deus? Talvez, como a gente vê Jacó falando, antes dele se converter, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus dos meus pais, mas não o meu Deus. Até que ele se converte e fala, é o meu Deus, Deus é o meu Deus. Mas talvez você possa dizer, ele é o Deus dos meus pais, ele é o Deus do meu irmão, o Deus do meu primo, do meu vizinho, mas não o meu Deus. Não devemos ficar satisfeitos com um simples olhar passageiro. Devemos procurar a habitação de Jesus para que ele possa nos receber como convidados. João Calvino, ao comentar esse texto, diz que há muitos que cheiram o Evangelho, sentem o cheiro do Evangelho à distância. Apenas à distância. E assim eles permitam que Cristo desapareça repentinamente. Quando eu estava quase chegando perto, Cristo desaparece. Porque eu não queria mesmo chegar perto. Tudo que eles aprenderam a respeito dele passa. É como nós vimos hoje no sermão de manhã. A semente do Evangelho é plantada e vem uma ave, um pássaro, e arrebata a semente do nosso coração. Quantos sentem apenas o cheiro de Jesus, mas deixam ele passar. Deixam ele passar. Como um vento, como o ar, e não se apropria dele, não o agarra como aqueles que tocavam na roupa dele e eram curados. Nós lemos em Mateus 15. Como a mulher que toca em Jesus, eu tenho que tocá-lo, e dele sai virtude. Não. Muitos se contentam em contemplá-lo de longe. Tenha um relacionamento profundo e verdadeiro com Jesus, meus irmãos. Jesus é maravilhoso demais para um relacionamento superficial. Se eu falo com vocês que tem um cara que é gente boa, mas pensa num cara gente boa, rico, e ele abençoa qualquer um.
que chega perto dele. Mora aqui em Carapé. Eu levo você na casa dele. Bom de papo. A casa dele só tem fartura. E que você precisa? R$1 milhão, ele tira e te dá. O que você precisa? Qualquer coisa. Dinheiro. Uma boa conversa. Você ficaria longe desse cara? Você não seria amigo desse cara? Você deixaria ele passar? Pense em Jesus. Ele é especial demais. Ele é maravilhoso demais para que nós tenhamos um relacionamento superficial com ele. Conheça Jesus profundamente. E o primeiro mandamento, meus irmãos, nos diz que Deus é o único e verdadeiro Deus. Como que nós vamos ter Deus como único e verdadeiro sem o conhecer? Não conhecer Jesus quebra o primeiro mandamento. Aqueles discípulos desejaram conhecer. Mestre, onde moras? Eu quero estar com o Senhor. Eu quero sentar na sua mesa, comer com o Senhor. Eu quero viver com o Senhor. E não querer conhecer, não conhecer a Deus, quebra o primeiro mandamento. Pergunta 104 e 105 do nosso catecismo maior de Westminster. Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecer e reconhecer Deus como o único e verdadeiro Deus e nosso Deus. Adorá-lo, glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo e honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo, temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele. E alguns outros deveres. Então nós devemos conhecer e desejá-lo, meus irmãos. E quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Pergunta 105. Os pecados proibidos no primeiro mandamento são, dentre alguns outros, a ignorância, o esquecimento. E lá no final da pergunta, uma pergunta muito grande, lá no final da resposta, o fazer pouco caso e desprezar a Deus e aos seus mandamentos. Pecamos contra o primeiro mandamento quando somos ignorantes quanto a Deus. Então, não conhecer Deus é pecado que fere o primeiro mandamento. Fazer pouco caso de Deus, não querer conhecê-lo, desprezá-lo, desprezar os seus mandamentos, é transgredir o primeiro mandamento. Então, uma pergunta que eu afirmo para vocês. Busquem a Deus como os primeiros discípulos. O desejo deles era: queremos conhecer o Senhor, mestre. Estar com o Senhor na sua casa, te conhecer de verdade, profundamente. Ver como o Senhor se deita, se levanta, como o Senhor come. Queremos ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E vocês também devem ter, meus irmãos. Mas aí, então, surge uma pergunta. Como? Como eu posso me relacionar com Jesus? Como conhecer Jesus e amá-lo de verdade? Porque eles tinham Jesus fisicamente. Nós não temos Jesus. Cadê Jesus? Meus irmãos, como conhecer e amar a Jesus? O que as Escrituras nos dizem sobre conhecer e amar Jesus? Primeiro, que Jesus está sim conosco. Ele está conosco aqui. E Ele, que é a imagem do Deus invisível, está conosco todos os dias, por meio do Espírito Santo Consolador. Ele deixou conosco. E como conhecer Jesus e amá-lo? Primeiro, somente é possível conhecer Jesus verdadeiramente por meio das Escrituras. Somente por meio das Escrituras. Lucas 24, 27. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Todas as Escrituras falam sobre Jesus Cristo. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. A vida eterna está nas Escrituras. As Escrituras testificam de mim, de Jesus. Conhecer a Jesus é guardar os seus mandamentos. 1 João 2, 3 e 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Como conhecer a Jesus? Guardando os seus mandamentos. A Bíblia é clara. Conhecer a Jesus é guardar os seus mandamentos. Então, meus irmãos, recebam o Evangelho
hoje. Não endureçais o vosso coração. E não se contentem somente em contemplar Jesus de longe, mas busquem um relacionamento verdadeiro com Ele. Conhecer Ele de verdade. Como? Por meio das Escrituras e guardando os seus mandamentos. Amar a Jesus é guardar os seus mandamentos. Então, conhecer a Jesus é guardar os seus mandamentos. Amar a Jesus também é guardar os seus mandamentos. Conhecer e amar, meus irmãos, são atos distintos. Mas ambos estão no primeiro mandamento. Se eu tenho Deus como único e verdadeiro Deus, é porque eu o conheço e é porque eu o amo. João 14, vamos ler alguns versículos. João 14, nós vamos ver 15, 21, 23 e 24. João 14, 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Se me amais, guardais os meus mandamentos. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. 23 e 24. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Amar a Jesus é guardar os seus mandamentos. E o mesmo acontece com o próximo. A lei se resume em 2 grandes mandamentos. Amar a Deus, coração, entendimento, força, e amar ao próximo como a ti mesmo. Primeira tábua, do 1 ao 4, primeiro mandamento ao 4. Segunda tábua, amar o próximo como a ti mesmo, do 5º ao 10º, como temos aprendido nos nossos estudos. Como então amar ao próximo como a ti mesmo? Guardando os mandamentos. O que é amar o próximo? Não é que eu olho para o Maicon e tenho um sentimento, um desejo de abraçá-lo. Oh, como eu amo o Maicon, não. Eu amo o Maicon quando eu não adultero com ele, eu não furto, quando eu o respeito na sua autoridade, quando eu o amo à luz do 5º mandamento, quando eu não furto em nenhum aspecto, quando eu não cobiço as coisas dele, quando eu não minto para ele. Assim, esse é o amor ao próximo. O amor ao próximo é guardar os mandamentos de Deus em relação ao próximo. Mas é impossível guardar os mandamentos sem conhecer os mandamentos. Então nós devemos estudar, meus irmãos, nos aprofundar, conhecer os mandamentos de Deus, para que possamos conhecer a Deus e amá-lo. Nós devemos também clamar a Deus, que nos faça conhecer a sua lei e o seu caráter profundamente. Porque se Deus não nos revelar, não vamos conhecer. Esse foi o tema do sermão de hoje de manhã, de todo o culto hoje de manhã. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Clamemos a Deus que nos revele, como pequeninos que somos, os seus mandamentos. Que conheçamos os seus mandamentos para que nós possamos guardá-los também, meus irmãos. 1 Coríntios 2, 10 ao 14. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, clame que Deus te conceda pelo Espírito de entender e guardar os mandamentos, para que então você que recebeu o Evangelho e não o rejeitou, sabendo que Deus deseja um relacionamento profundo, você não vai apenas segui-lo de longe, mas vai desejar um relacionamento profundo com Deus, por meio de conhecê-lo e amá-lo. E você conhecerá e amará a Jesus quando você guardar os seus mandamentos. Então, clame a Deus que te conceda guardar os mandamentos de Deus. Conhecer e guardar os mandamentos de Deus. Clame, 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 incessantemente.
Peça a Deus que te faça isso. E o verso 39. Ele lhes disse. Então, eles perguntam, Jesus pergunta, que buscais? Eles dizem, mestre, onde moras? Manifestando o desejo de estar com Cristo. E Jesus lhes disse, no 39, vinde e vede. Venham, venham, venham à minha casa. Venham ter um relacionamento profundo comigo. Venham me conhecer de verdade quem eu sou. E foram, e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Jesus responde, meus irmãos, atendendo ao pedido dos discípulos. Não percebam. Você deve atender ao Evangelho. Não endureçais o seu coração. Sabendo que Deus deseja relacionamento verdadeiro e profundo. Você, então, não se contenta com um relacionamento raso e clama a Deus. Deus, onde moras? Me faça te conhecer, me permita te conhecer. E o que Deus responde para você nessa tarde, nesse fim de tarde, meu irmão? Vinde e vede. E eles foram e ficaram com Jesus em sua casa. Então, se você buscar e clamar, conhecer a Jesus, ele vai responder para você, vinde e vede. Ele vai atender o seu pedido, meu irmão. Deus deseja se relacionar com você. Profunda e verdadeiramente. Deus quer ser conhecido por nós. Profundamente. Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Mateus 7:8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tiago também vai falar na sua epístola, o apóstolo Tiago vai falar em sua epístola. Você pede e não recebe porque você não sabe pedir. Você não pede com fé. Se o seu desejo de conhecer a Deus é real e verdadeiro, Deus responderá, vinde e vede. Vinde a mim. Porque Deus é fiel e verdadeiro. Deus é fiel e verdadeiro. A Ele próprio. E Ele prometeu isso. Que aquele que buscar, a porta iria se abrir. Aquele que buscasse a Ele, iria o encontrar. Peça com fé e você encontrará a Deus. Deseje verdadeiramente, com a fé verdadeira, e Ele se chegará a vós. Tenha certeza disso. Porque o desejo dele é se relacionar com você. E ele promete, pela sua fidelidade, se você clamar a ele, ele te responderá. Isaías 55, do 1 ao 3. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Amém. Vinde todos, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque Deus é fiel. Clame e Ele responderá. Deseje e Ele te atenderá. Queira conhecê-lo e Ele se revelará a você.
Oremos. Nosso Senhor Deus, muito obrigado pela sua graça em Jesus Cristo, pela sua palavra, pela oportunidade que temos de meditar nas suas escrituras aqui. Quão rica é a sua palavra, Senhor. Ela é boa demais para nós, Senhor. Que nós possamos entender o seu desejo para conosco, que possamos, Deus, ser como os primeiros discípulos que desejaram de verdade conhecê-lo, porque o Senhor atendeu o pedido deles e o Senhor promete que o Senhor atenderá também o nosso pedido. Quem te buscar com desejo genuíno e verdadeiro, te encontrará. O Senhor não se esconde, não se oculta do filho que te busca. Antes, o Senhor nos abraça, nos esconde debaixo das suas asas, Senhor. Que o Senhor nos dê a graça, a virtude de te conhecer e de guardar os seus mandamentos. Nos faça, Senhor, te amar, guardando os 4 primeiros mandamentos. Especialmente, nos faça amar o nosso próximo e te amar também, guardando os 6 últimos mandamentos. Então conheceremos a Ti, amaremos a Ti. Nos dê um desejo, Senhor, incessante de tê-lo como nosso Deus. E guarda-nos, Senhor, de pecar contra Ti. Guarda-nos, Senhor, nas Suas mãos. Proteja-nos, Senhor, como Pai que o Senhor é. Como um bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Glória por meio de Cristo, nosso Salvador. Amém.